o Dr. Roberto Betti estava lá no INCOR e é colega do Dr. Roque. Como que funciona o coração com diabetes ou o diabetes com o coração? Olha, exagerando um pouquinho aqui, estou falando de diabetes tipo 2. Sim. Eu vou exagerar um pouquinho aqui, talvez algum endocrinologista que possa assistir o programa fale, esse cara está meio doido. Não, nós até brincávamos, né, que o diabetes tipo 2 é uma doença cardiovascular causada pela hiperglicemia. Entendi. Entendeu? Então, Entendi. Não é, mas nós brincávamos com isso, mas tem algum fundo de verdade dentro disso aí. É a maior causa de mortalidade nos pacientes diabéticos, né? Quer dizer que o paciente diabético, a primeira situação continua sendo a que mata mais pessoas no mundo, que é a doença cardiovascular. Sim. 30% dos pacientes diabéticos vão ter algum tipo de doença cardiovascular, ou no coração ou no cérebro. No coração, por que o diabético infarta mais do que o indivíduo não diabético? A incidência é 2,5 vezes maior do que o indivíduo normal. Olha. Por quê? Nós temos uma fração de gordura no organismo que é o colesterol. Esse colesterol ele tem dois tipos, né? Na verdade são três, mas vamos falar desses dois tipos, que é um colesterol protetor, aquele que nós chamamos de HDL colesterol, é um colesterol de molécula maior, e o LDL colesterol, né? Que é aquele que é a molécula menorzinha dele, que é o vilão, né? Esse é o grande vilão. O que acontece no indivíduo diabético? Essa molécula de LDL colesterol no diabético, em função da hiperglicemia, ela é uma molécula oxidada, ela é uma molécula menor. Então ela tem no vaso sanguíneo, no endotélio do vaso sanguíneo, faz conta que isso aqui é um vaso sanguíneo, aqui no endotélio, ela tem uma facilidade muito maior de penetrar e começar a fabricar a placa de gordura que vai obstruir, né, essa artéria e vai levar ao infarto, levar ao acidente vascular cerebral. Então esses são dois fatores muito importantes também. Em função da hiperglicemia também, nós temos também uma incidência maior de insuficiência cardíaca no diabético, que é uma doença difícil de tratar. É uma doença difícil. E por quê? Porque essa própria hiperglicemia enfraquece o músculo cardíaco, né? O miócito cardíaco. Então, a incidência de insuficiência cardíaca no diabético é maior. Como prevenir? Eu acho que isso que é importante, né? Prevenir aí são 3 ou 4 fatores extremamente importantes. Alguns estudos já mostraram isso quando comparado o controle um bom controle desses fatores quanto a um mau controle. O primeiro foi um estudo Steno, que surgiu na Dinamarca, onde se estuda muito diabetes. Você tem que controlar muito bem a sua glicemia, o seu colesterol, a sua pressão arterial, não fumar e ter um pouco de atividade física. Então, esses 5 fatores são fundamentais na prevenção da doença cardiovascular do diabético. Quais os níveis que eu preciso ter de controle? A glicose, hemoglobina glicada abaixo de 7. Para o colesterol, o LDL colesterol abaixo de 70. É bem rigoroso o controle. Isso é duro. É duro. Temos drogas boas para isso? Tem. E eficazes, né? Pressão arterial menor que 130/80. Tabagismo cessar. 20 minutos de caminhada 5 vezes por semana. Gente, o que é Não isso? É tão difícil assim. Não é. Mas esse mínimo, muitas vezes as pessoas não fazem. Não fazem. E ainda ficam sentadas, né? Assistindo sei lá o quê e fumando. Gente, é sério isso. A gente poderia prevenir tanta coisa com pequenos hábitos saudáveis. Nossa, é impressionante, né? A educação é importante. E aí as pessoas, porque você falou que eram 3, mas você só citou 2, né? O HDL e o LDL. Qual era a terceira que você ia? O VLDL, que é muito ligado aos triglicerídeos, né? Que é uma outra fração de gordura
e você tem no sangue esse valor abaixo de 150. Tá. Porque eu tenho pego muito no consultório triglicérides altos. Aliás, é quase uma gangorra, né? Triglicérides alto e o HDL baixo, Esse né? é o perfil lipídico do paciente diabético. Sim. Triglicérides elevados com HDL baixo. Isso é bem típico, Bem né? heterogênico, né? LDL até em valores normais, porém com, não de 70, porém com a LDL oxidada. Então você fala, tá 100 o LDL do meu paciente diabético, tá muito bom. Não está, tem que ser abaixo de 70. Engraçado, porque tem alguns laboratórios, que nem o Hermes Pardini lá de Minas, que você pode pedir a LDL oxidada. E tem outros laboratórios super bons aqui que não te dão essa possibilidade. Vai entender. Vai entender, aí é difícil entender. Aí é difícil da gente, porque é a tal história, se a gente pudesse passar um bronzeador, assim, quer dizer, um protetor solar nessa LDL para ela não se oxidar, mas tem que lembrar que o endotélio que o Dr. Betti está falando é como se fosse um carpete em volta de um tubo. Aí ele entra debaixo do carpete, é ali que vai crescendo. Vai crescendo. Entendeu? Então são situações que demandam bastante atenção. Ainda nessa área de números, insulina alta, o que a gente pode falar dela? Seria um marcador para resistência à insulina? Sim, é um marcador que você vai calcular o ROMA, né? É um marcador que você vai calcular o ROMA. Ele é um marcador, ele não vai interferir em nada em termos de insulina, em termos de tratamento. Mas ela dá uma dica que você tem resistência insulínica, né? Isso você vai encontrar no início da doença, naqueles indivíduos mais A partir de quando que você coloca e fica de olho ali naquela insulina? Ela depende do peso do indivíduo, era muito relativo ao peso, acima de 15 aí. Tá fácil de achar isso, viu? Tá infelizmente. Infelizmente. Ela tem muita relação com o peso, né? Né? E faltam 2 minutinhos para encerrar. E falando de doenças inflamatórias, porque a gente hoje em dia está sabendo que muita coisa ajuda a inflamar o corpo, né? Essa alimentação A gordura. É um inflamatório. A própria gordura. A hipercolesterolemia, a aterosclerose, não a hipercolesterolemia, é uma doença de inflamação subclínica, é uma inflamação subclínica, tanto que você vê quando você dosa uma PCR, uma proteína reativa, que é um marcador, né, de inflamação, quando você abaixa aqueles níveis de colesterol, a PCR abaixa junto. Né? O indivíduo perde 20 quilos, a PCR vai lá para baixo. Então, gente, vamos começar. A inflamação é seríssima. E para o próximo programa, o que nós vamos fechar com chave de ouro? Só para deixar assim, um spoiler, né, para os nossos telespectadores. Como que estão os números aqui no Brasil e no mundo? Você falou da Dinamarca, né? Aí fiquei pensando, por que a Dinamarca é um país que controla tanto o colesterol da população? Mas isso o Dr. Roberto Betti vai responder amanhã no nosso último programa dessa série, que eu tenho certeza que você adorou e vai divulgar, porque foram informações belíssimas e geralmente são coisas simples que fazem a grande diferença se feitas com frequência. Até amanhã.